271. Aspas. Apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo. Fecha aspas. Atos capítulo 7. Estevão é obrigado a fazer um retrospecto das verdades proféticas e cita o que se passou com Moisés, a quem apareceu um anjo, o Espírito do Senhor, e não Deus, o ser infinito em todos os sentidos. Todos deveriam ler o capítulo 7 do livro dos Atos, porque, embora tendo suas falhas, é muito bom para elucidar certos pontos histórico-proféticos. Observação necessária. Deve-se reconhecer o Sinai como cadeia de montanhas, sendo o Monte Horebe uma delas, e onde desde milhares de anos, gente que pertencia aos cenáculos iniciáticos ia fazer seus retiros para desabrochar faculdades e entrar em comunhão com os anjos ou espíritos do Senhor. Foi assim que se deu com Moisés para chegar a ser o condutor do povo para receber os 10 mandamentos, etc. 272. Aspas. Figuras que vós fizestes para as adorar. Fecha aspas. Atos, capítulo 7. Estevão, além de lembrá-los sobre os acontecimentos proféticos ou mediúnicos, que sempre foram o apanágio dos verdadeiros servidores do Senhor, também os faz lembrar da corrupção daqueles dias, quando abandonaram a revelação e se entregaram à idolatria, aos simulacros, motivo por que foram castigados. Mal sabia ele, Estevão, que pouco tempo depois, também a excelsa doutrina do caminho havia de acontecer a mesma coisa. 273. Aspas. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não a guardastes. Fecha aspas. Atos capítulo 7. Moisés recebeu a lei de Deus pela comunicação de anjos, espíritos ou almas. O ser infinito, que é Deus, nunca se individualiza, a não ser quando se revela como sua mesma criação. Mas então, seres relativos falam a seres relativos, como aconteceu com Cristo, que tinha os anjos ao seu redor, e que falou com Moisés e Elias, e não com Deus individualizado. Somos criaturas de Deus, estamos ligados fundamentalmente a Deus, mas somos relativos. A união deve ser feita, mas é de ordem vibratória, para penetrar na divina ubiquidade, que é a suprema virtude a ser atingida, porque ela favorece a extensão dos sentidos psíquicos, como nenhum ser encarnado a pode ainda conceber neste planeta. É por isso que temos dito que muitas coisas ainda há para serem ditas, coisas que em tempo serão ditas, porque por ora não vale a pena gastar tempo em dizê-las. Algumas verdadezinhas doutrinárias vão sendo reveladas, algumas verdadezinhas sobre os planos erráticos vão sendo relatadas, mas as coisas mais profundas, que dizem respeito aos sentidos íntimos de cada filho de Deus, só poderão ser reveladas no devido tempo. E como há coisas que não adianta falar sobre elas, porque devem ser compreendidas e vividas pelo desabrochamento interior, deixamos aqui a lembrança para que ninguém faça dogmatismos em torno de livros, sejam lá quais forem ou de quem quer que seja. Depois de considerar Deus e suas leis, que são eternos, perfeitos e imutáveis, o mais tudo é relativo. O grande livro é a obra divina, e todas as virtudes se encontram por motivos fundamentais na intimidade profunda de cada filho de Deus. Aquele filho que já pode prezar a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude, acima de tudo, por certo, nunca será um ortodoxo ou dogmático. Daquilo que pertence a Deus, ninguém precisa ter ciúmes. 274. Aspas. Um moço que se chamava Saulo, fecha aspas, Atos capítulo 7. Saulo, da cidade de Tarso, entra assim no relatório feito por Lucas, um dos apóstolos, e que antes era essênio da subseita dos terapeutas. Saulo era fariseu, pertencia ao conselho dos 6.000, que, entretanto, nunca tinha o número completo de elementos.
Saulo era cultor de formalismos e fanático da letra que mata, devendo ser contado entre os assassinos do Cristo. Saulo recebeu seu batismo de revelação na estrada de Damasco. Se não o tivesse ido procurar Jesus pelo mediunismo, Saulo continuaria cego para as verdades de Deus, pelo fato de muito atender às mentiras do clericalismo levita. Saul, Saulo e Paulo, tudo é a mesma coisa. Depois de receber o seu Pentecoste, Saulo foi o maior propugnador do batismo de revelação generalizada. Saulo fora a reencarnação do rei Davi, um espírito voluntarioso e sincero, capaz de maravilhosos feitos, depois de se compenetrar da verdade. E foi em virtude disso que foi um vaso escolhido para a semeadura da excelsa doutrina do caminho, edificada sobre o mediunismo universalizado. 275. Aspas. E tendo dito isto, dormiu no Senhor. Fecha aspas. Atos, capítulo 7. Escreveram que Estevão, apedrejado, dormiu no Senhor. Nada mais errado, nada mais carecente de reparo. Os anjos, espíritos ou almas que Jesus tinha subindo e descendo sobre a sua cabeça estavam dormindo? Gabriel estava dormindo? Moisés e Elias estavam dormindo? Jesus foi dormir? 276. Aspas. Naqueles dias, pois, se moveu uma grande perseguição na igreja que estava em Jerusalém. Fecha aspas. Atos, capítulo 8. Quando foi que a doutrina da verdade deixou de ser perseguida? Como a religião perfeita, que é o conhecimento perfeito, só aos poucos pode ir sendo conhecida. Claro é que, desde os primórdios humanos, desde os primeiros reveladores, os fanatismos se foram levantando em favor dos primitivos, movendo guerras de vida e morte contra os últimos reveladores. E é preciso lembrar o que foi acontecendo em matéria de cleros e idolatrias, simulações e ritualismos comerciáveis, politiquismos e chicanismos de toda sorte que se foram levantando em nome da verdade. Quem estava atrás das perseguições? Era porventura o materialismo? Quem é que está hoje lutando com unhas e dentes contra o profetismo? 277. Aspas. E uns homens timoratos trataram de enterrar a Estevão. Fecha aspas. Atos, capítulo 8. Depois da crucificação de Jesus, que se saiba pelos relatórios, foi Estevão o primeiro mártir. E tudo foi assim acontecendo até que no quarto século Roma liquidou de vez com a doutrina do caminho, edificada sobre a revelação generalizada, forjando um clero a seu modo e gosto, e para isso usando os nomes de Deus, da verdade, do Cristo e dos vultos cristãos. Lançou editos e perseguiu de morte aos que obravam sinais e prodígios em virtude dos Espíritos do Senhor. Diziam os editos que era o diabo quem agia, atrás das línguas diversas e dos sinais mediúnicos ou proféticos em geral. Era blasfêmia contra o ministério do Espírito Santo ou Consolador, que assim se iria impor pelos séculos afora, arquitetada e sustentada pela besta apocalíptica. O lugar santo, a excelsa doutrina, tinha assim de ficar pisoteada por 42 meses simbólicos, como foi previsto pelo vidente de Pátimos. 278. Aspas. Mas Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e tirando homens e mulheres, os fazia meter no cárcere. Fecha aspas. Atos, capítulo 8. A palavra igreja foi incrustada mais tarde, pois todos diziam a doutrina do caminho do Senhor, quando queriam fazer referência à doutrina e seus trabalhadores. Usamos a palavra igreja, mas lembramos que o certo é doutrina, principalmente ao lerem os evangelhos. Ninguém se iluda pensando que Jesus pronunciasse outra palavra que não fosse doutrina. 279. Aspas.
prodígios e grandíssimos milagres, fecha aspas, Atos capítulo 8. Assim chamavam aos sinais mediúnicos. O que importa dizer é que tudo isso faz parte do mediunismo generalizado por Jesus. Mediunismo, profetismo ou contato com as legiões espirituais de Jesus, tudo quer dizer o mesmo. Quando Roma forjou o seu catolicismo, tudo isso foi atribuído ao diabo, sendo os homens de Jesus obrigados a abjurar ou morrer. Milhares de martírios então se deram, porque os anjos, espíritos ou almas, tal e qual como haviam acompanhado e fortalecido a Jesus, assim os acompanharam e fortaleceram. 280, aspas, a fim de receberem o Espírito Santo, fecha aspas, Atos capítulo 8, a fim de saberem da comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, para se fazerem participantes da graça da revelação generalizada, trazida por Jesus a toda a carne.